MVP validou, os primeiros clientes apareceram, passaram-se alguns meses e aí apareceu um investidor interessado e um cliente grande querendo fechar um contrato. Exatamente nesse momento, muito bom por sinal, que muitos founders descobrem que coisas básicas não tinham sido pensadas nem tinham sido resolvidas. E perguntas como quem é o dono do código nunca tinham sido respondidas, ou ninguém nunca tinha ligado muito para a política de privacidade, só copiado alguma genérica, ou o contrato com o fornecedor de infraestrutura que ninguém se atentou muito para as cláusulas que estavam escritas ali. E hoje em dia, qualquer empresa multinacional tem ali um checklist para contratar a ferramenta. E os investidores também com certeza fazem due diligence. Depois eu formalizo é a frase clássica de startup, mas o depois às vezes é tarde demais. Então nesse vídeo eu te mostro 3 questões jurídicas básicas com as quais você tem que se atentar antes de lançar o seu MVP, para não ter problemas ou dor de cabeça quando você finalmente estourar de vender. Se você não me conhece, eu sou Laila, advogada com mais de 15 anos de experiência ajudando startups, tanto no Brasil quanto na Alemanha. MVP existe para validar rápido e ver se o produto funciona. O erro é achar que válido é sem nenhuma proteção jurídica, porque e se der certo? Tem coisas que numa due diligence com o investidor ou aí no checklist do seu futuro cliente que não vão poder ser resolvidas e você vai perder o contrato. Então tem 4 áreas que eu te recomendo resolver antes do lançamento do MVP. Vamos lá? Primeiro, titularidade da propriedade intelectual do software. Quem escreveu seu software? Foi um dos sócios? Foi um dev freelancer? A lei diz que em questões de direito autoral, o dono da obra é quem cria. Então, se você não assina um contrato com a seção de titularidade da propriedade intelectual desse código que foi criado para a sua empresa, essa questão talvez só seja resolvida em processo judicial. E nenhum investidor vai esperar isso, né? Certo? Termos de uso e política de privacidade mínimos. A política de privacidade é aquele documento lá obrigatório de acordo com a LGPD, que você fala sobre o tratamento de dados. Já os termos de uso são o seu contrato com o seu cliente, né? Quais são as suas responsabilidades, qual é o tipo de serviço que você presta, qual é o SLA para esse software. LGPD desde o primeiro minuto, que a gente chama de Privacy by Design, já deve ter ouvido por aí. O que isso quer dizer? Que você já tem que pensar na privacidade desde a concepção do seu negócio. Então, porque eu preciso de todos esses dados mesmo, preciso coletar todos esses dados pessoais mesmo, ou só nome e e-mail são suficientes? Eu preciso mesmo manter esse dado por 5 anos ou eu só vou precisar dele por 3 meses? Pense nessas coisas. E os contratos com fornecedor de tecnologia? Hospedagem, provedor de IA, API. A maioria desses contratos, todo founder só vai lá e clica aceito e nem se preocupa muito com o que está escrito. Mas você sabe se, por exemplo, a IA não está coletando aí os seus dados e suas informações para treinar o modelo? Se os dados estão hospedados em um país que não está em acordo com a LGPD, então você teria que ter assinado um contrato de transferência internacional de dados? Mas calma, eu não estou aqui gravando esse vídeo para te deixar maluco e nem achar que você tem que fazer 1001 burocracias e você deve estar aí pensando nesse momento, mas é só o MVP, eu só tô testando, talvez nem dê certo. Mas como eu disse, e se dá certo? Então faz coisas básicas, vem aqui que eu te mostro o que fazer na prática. E os seus desenvolvedores? Formalize a sessão de todo mundo que desenvolveu o software, mesmo que ele seja sócio. Pode ser que em algum momento esse sócio não seja mais o sócio, então ele tem que sim formalizar a sessão para a sociedade. A única exceção é se o desenvolvedor é empregado da empresa. Nesse caso, a lei já fala que tudo que ele cria pertence à sociedade. Publique desde o dia 1 termos de uso, política de privacidade, eles podem ser enxutos, não precisam ser enormes. Ele só tem que descrever em linguagem básica e
como é que é o funcionamento do seu software, os dados que ele coleta, enfim, é simples. E de agora em diante, mantenha isso na cabeça, privacidade. Então, sempre que você estiver desenvolvendo uma nova feature ou alguma coisa aí para o seu produto, é só pensar, realmente preciso de todos esses dados? Como é que eu faço para manter a privacidade do meu cliente? Desse jeito, você já vai estar com certeza bem de acordo com a LGPD. Leia ou peça para alguém ler os termos de uso dessas ferramentas que você está contratando, até para ver se elas realmente são as melhores ferramentas para você, porque de repente tem ali cláusulas que elas se isentam de qualquer responsabilidade, e aí quando você mais precisar delas, vão te deixar na mão. Claro que esse checklist, ele não substitui uma análise mais detalhada do seu produto. Cada produto tem ali fatores de maior ou menor risco, então é legal dar para um advogado que seja especialista em tecnologia analisar e te dar as melhores recomendações. Aqui eu sempre falo de como evitar problemas jurídicos para sua startup e de como deixar ela segura juridicamente. Então, se você tem uma startup e quer ficar longe dos problemas, me segue, sempre vai ter conteúdo desse jeito no canal. Tchau, até o próximo vídeo.